ficarão, não vou mais chorar. Problemas não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Angústias ficarão, não vou mais chorar. Angústia não tem lá no meu novo lar. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, lhe saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus nos deu mais esta manhã, mais este dia, e devemos nós ser agradecidos por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia. Hoje, terça-feira, eu quero vos lembrar que amanhã, quarta-feira, é o culto da vitória. Vai ser um prazer você conosco. Rua Aparecida, 710, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você é bem-vindo, você é convidado a vir à igreja. Fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se é uma das coisas que nos preocupa muito, é com a palavra de Deus. Tudo na igreja é lindo, é maravilhoso, compõe o culto, não é verdade? É lindo você ver as crianças louvar a Deus, adorar, os adolescentes, a mocidade, o círculo de oração, as irmãs, a nossa orquestra, coisa linda, coral da igreja. Tudo isto compõe um culto de adoração a Deus, porque a Bíblia diz que no culto tem louvor, tem palavra, tem doutrina, tem tudo num culto. Mas olha, quando você ouve a palavra de Deus, é Deus falando conosco, viu? Deus usa o homem para transmitir a sua palavra. Mas qualquer cristão que desfruta da comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra, quando ele compartilha de um culto, quando o culto termina, às vezes ele vai indo embora com a sua esposa, ou ele vai indo embora com um amigo, ele vai indo para a sua casa. É interessante o comentário dele. Deus falou comigo. Deus falou conosco. Você vê que coisa? Não se atribui ao pregador. Não. Deus falou por sua palavra. Ele usou, né, o homem. Você vai dizer assim, mas pastor, como é difícil compreender essas coisas? Não é. Não é. Deus fala, e fala de muitas maneiras, viu? Olha, essa semana aqui, eu quero vos falar um pouco sobre a fé. A fé. Ontem eu falei sobre um leproso que ele foi liberto, foi curado. Podemos chamá-lo assim pela loucura da fé. Ele não podia fazer o que fez, mas fez e alcançou a graça de Deus. Compreendeu? Ele podia fazer? Não. Ele não podia entrar no meio do povo.
Mas o estado desesperador, a situação que ele estava vivendo, ele acreditou que podia acontecer alguma coisa boa com ele. E ele entrou no meio do povo e foi curado. Se você quiser ler isso depois, Mateus capítulo 8, verso 1 a 3. Mas eu quero continuar a falar sobre a fé e os seus efeitos. No capítulo 7 de Lucas, eu quero ler uma passagem bíblica com você. Olha, abri na folha certa. Jesus, ele andava, né, em aldeia, cidade em cidade. Só que, naqueles tempos, infelizmente, o povo judeu, eles estava, como que eu poderia falar? Sobre o domínio de Roma. Havia uma liberdade do povo, porém, o domínio era romano. É como se nós tivéssemos o nosso país e o governo seria de outro país, seria mais ou menos isso. Então eles viviam aparentemente bem, mas sobre um domínio estranho. E naqueles dias, Jesus, não é? Ele pregava o evangelho e andava de cidade em cidade, de vila em vila, e o seu trajeto mais era a pé, né? Não tinha outro meio E aonde ele chegava, milagre acontecia. Onde ele chegava, muitas pessoas eram curadas, libertas, e fazia parte. E tem uma coisa, a Bíblia diz que a fama de Jesus corria por todos os lugares. Todo mundo ouvia falar deste homem, deste homem, deste homem. Quem é este homem? É Jesus de Nazaré. Ele cura os enfermos, ele abre os olhos ao paralítico, ele ressuscita os mortos, ele limpa os leprosos, ele faz milagre. E isso alimenta a fé de quem está doente, de quem está precisando, não é verdade? Então, sei lá, era assim que funcionava. E Jesus, então, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, presta bem atenção nesta leitura bíblica. Tendo Jesus concluído todo esse discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum, né? Ele entrou em Cafarnaum. O que é Cafarnaum? É uma cidade, um lugar, né? Ele entrou lá. O servo, olha o verso 2. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente. Bom, Jesus entrou na cidade e logo a notícia correu. Jesus está aqui perto. Ele entrou em Cafarnaum. É como se dissesse, nós vamos ter milagre na nossa cidade hoje. Nós vamos ter milagre na nossa cidade. É por isso que o evangelho é pregado, porque Jesus disse assim, ó,
Eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se Jesus entrar na tua casa, há milagre na tua casa. Se entrar na tua vida, há milagre na tua vida. É assim que funciona, né? Logo a notícia correu, Jesus está em Cafarnaum. E este certo centurião, o que é um centurião? Ele era um comandante romano, comandante de um exército romano, o qual tinha 100 soldados à sua disposição. Compreendeu? É como se fosse uma área militar, né? E ele era o comandante. E trabalhava para ele muitas pessoas. E este homem, embora sendo romano, mas ele procurava agradar o povo judeu. E ele ajudava os judeus. Ele chegou até a fazer uma igreja, uma sinagoga pequena, né? E o povo judeu ia adorar a Deus ali naquela sinagoga. E quem fez? Foi esse centurião romano. Ele agradava o povo judeu. E o povo judeu que trabalhava para ele, ao serviço dele, gostava dele. E aqui diz o verso 2 que este homem tinha um dos seus empregados, um dos seus servos, devia ser romano. A Bíblia diz que estava doente, olha aí, né? Quase à morte. É o que diz a Bíblia aqui. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Situação difícil. Agora, este homem, esse comandante do exército, que tinha 100 soldados à sua disposição, sabendo que Jesus estava lá, o que ele disse? Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Veja que ele ouviu falar de Jesus. Veja como é que a notícia corria e corre até hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No meio de uma população que nem hoje, Bauru tem quase 400 mil habitantes. Mas você acredita que tem pessoas que estão bitolados nas coisas desta vida, que infelizmente às vezes nem lembra de igreja, de oração, de Deus, de Jesus. Ele é tão focado nas coisas materiais que eu vou lhe falar uma coisa, você que me ouve, Deus às vezes permite certas coisas na nossa vida para nos salvar. Compreendeu? Deus permite, embora é difícil entender isto. A Bíblia diz que um dia Jesus entrou na casa de um samaritano. Samaritano não, um publicano. Até Mateus, o evangelista Mateus. Porque Jesus disse a ele, vem. E ele era cobrador de imposto. Trabalhava na alfândega. Olha o que aconteceu. Ele falou, eu vou te seguir, mestre. Mas vou despedir dos meus amigos. E ele chamou todos
publicanos que eram judeus, né? Mas trabalhava como cobrador de imposto, eles eram terríveis. E este Mateus convidou essas pessoas e fez um almoço e convidou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi. Sentou à mesa com eles e comeu com eles. Só que o povo judeu não gostava desse grupo de pessoas, de publicanos, de cobrador de impostos. Eles não gostavam. E a elite dos judeus criticavam o ato de Jesus entrar naquela casa e comer com eles. E eles então ficou para o lado de fora da casa, os judeus, falando com os discípulos. O teu mestre aí, olha, o seu líder aí, olha aqui na casa de quem ele está. Em outras palavras, esse povo não vale nada. Esse povo compreendeu? E ele está no meio deles. Que eles queriam dizer o seguinte, que Jesus também não valia nada. No meio deles. E Jesus ouviu a conversa deles. E Jesus olhou para eles e disse assim: eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Assim, fala. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Isso foi o que Jesus falou. Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Eu digo que é um pouco difícil de entender, porque, na verdade, o que Jesus quis dizer é que todos estão perdidos. Se você ler Romanos capítulo 3, verso de número 23, diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não tem um justo, nenhum sequer. Todos estão debaixo do pecado. Mas há aqueles que se acham que não está. Então eu acredito que Jesus às vezes permite alguma tribulação na nossa vida, alguma situação, algum vento contrário, para que nós caiamos em si e lembramos que somos criaturas que precisamos do nosso Criador, do nosso Salvador, do nosso Libertador. É isso. Está compreendendo? Então, este homem romano, centurião, ele chama algum dos seus anciões e diz, vocês são judeus, procura por este Jesus. Eu estou ouvindo que ele cura paralítico, que ele abre os olhos aos cegos, que ele ressuscita mortos, que ele faz tanto milagre. Procura ele para mim e diz para ele vir à minha casa, que eu estou com um amigo aqui, um servo meu, muito doente, eu estimo muito ele. Olha que coisa interessante. Aí a Bíblia diz assim, chegando eles, a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno do que lhe conceda a sua presença. O testemunho desse homem, desse centurião, era de gente boa. Gente boa. É tão gostoso quando você honra alguém, você estima alguém, né? Independentemente de você ser cristão ou não,
mas o respeito ao próximo, a educação, a nossa vida, ela é muito importante aos olhos das pessoas que nos conhecem, nos rodeiam, né? Até porque o próprio Jesus, no capítulo 16 de Mateus, ele chamou os seus discípulos e disse: o que o povo fala de mim por aí? E Jesus falou: olha, mestre, uns diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. Não é um testemunho bom? Não é um testemunho bom? E Jesus perguntou a eles: e vocês? O que vocês têm para falar de mim? Quem sou eu para vocês que andam comigo? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso chama testemunho, irmão. E esses homens disseram, e esses homens chegaram, né? Eles foram ter com Jesus e disseram assim: Senhor, vem, porque esse centurião, ele ama a nossa nação. Ele era romano, mas ele ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou uma casa de oração, uma sinagoga, uma igreja. Ele construiu. E só para nós ir participar dos cultos, adorar o nosso Deus, ele mesmo fez. E Jesus, então, começa a ir à casa deste homem. E quando Jesus vai indo, irmão, aconteceu uma coisa. Aquele homem ficou tão apreensivo. Olha quem vem chegando na minha casa. Ele vem vindo. E ele, esse homem, veja, eu quero que você entenda que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu. Quando se fala assim, ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos seus feitos, das suas maravilhas. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 106, verso 2, quem contará as obras maravilhosas do Senhor? Quem anunciará as suas maravilhas? Quem prega o Evangelho. Quem fala de Jesus, conta que Jesus salva, que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus perdoa, Jesus vai levar você para o céu. É aventurar na fé, é isso, irmão. Cristianismo é isso. Aquele homem ouviu falar de Jesus, ele mandou um grupo de anciões para que Jesus viesse à sua casa. Mas ele em si ficou pensando, que vergonha para mim, eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Quem sou eu para receber Jesus na minha vida? Olha, né? Na minha casa, debaixo do meu teto, quem sou eu? E ele chama mais alguns homens e diz, vai, porque ele está sabendo que Jesus vem vindo. Vai e diz para Jesus um pouco de mim. Diz que eu sou centurião romano. Eu tenho 100 homens à minha disposição. E eu digo a este, vai, ele vai. Eu digo àquele, vem, ele vem. Eu digo ao outro, faz, e ele faz. E eles são sujeitos a mim. Mas ao Senhor Jesus, diz a ele, eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Diz a ele que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado, mas que ele diz uma palavra
e o meu servo será curado. Sabe o que é a fé, irmão? Hein? A fé. A fé é coisa extraordinária. Viu? A fé. É por isso que a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Como é bom ser humilde. Como é bom ser humilde. Né? Todas as pessoas que reconhecem, que dá valor, Deus se agrada, irmão. Deus se agrada. Uma palavra, não é duas não, uma palavra, e meu servo ficará curado. Interessante. Ouvindo isto, Jesus maravilhou dele e, voltando para os seus discípulos, disse: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam curado o servo. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Você já imaginou que felicidade? Você espera o milagre na tua casa? Na sua vida, na sua família? Não deixa de ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem através disso. Ouvir a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todos quantos se aproximam, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós vamos terminar, porque o tempo também passou. E amanhã, quarta-feira, estaremos aqui, se Deus quiser e se Deus permitir. Amém? Bendito Deus e Pai. Agradecemos esse momento tão especial que nos deu. Roga a tua bênção sobre a igreja, sobre a minha família, sobre aquele que nos ouve. A paz neste dia, rogamos em nome de Jesus. Amém. Pra louvar ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Angústias ficarão, não vou mais chorar. Angústia não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Tristezas ficarão, não vou mais chorar. Tristeza não tem lá no meu novo lar. Tristeza